está ressaltando esse sucesso, digamos assim, né, do Javier Milei. Acho que seria interessante apresentar ele. Ele foi eleito recentemente lá, né? Rompendo o que eles chamam de duopólio, né, que existe lá na Argentina. O Milei é considerado um libertário, ele acho que é economista, né, se não me engano. Sim, ele dá aulas na faculdade já faz muitos anos, na verdade. Ele tem uma oratória muito boa, ele é carismático, né, nesse sentido, e o discurso dele, pregando um Estado menor, tem conquistado ali os argentinos, né, ou pelo menos parte deles. E essa ascensão do Milei tem surpreendido algumas pessoas. É o que esse artigo aí destaca, né? Eu compreendo totalmente, entendo e até concordo com isso, porque em se tratando de Argentina, ele deve ser super, ultra libertário, né, para os termos de lá. Mas, enfim, sendo libertário legítimo ou não, libertário sério ou não, como a gente gosta de falar, o envolvimento com a política, para mim, na minha opinião, eu acho uma ilusão. Para mim, só serve, no final das contas, no longo prazo, para fazer as pessoas, ajudar as pessoas a gostar mais do Estado, ou voltar a gostar do Estado, já que quando alguém sente algum desgosto pelo Estado, ou coisa assim. Então, eu acho que, no final das contas, o que nem o Cogos fala que é usar as armas do Estado contra ele mesmo e tal, eu acho uma balela, um engodo, isso aí, eu acho uma besteira. Mas algumas leis, pode ser isso, bons para isso, bons para aquilo. No final das contas, as pessoas vão gostar de político. Né? Se o cara fez uma coisa boa, então, que bom, o Estado vai estar sempre aí, nunca vai cair. Por quê? Nunca cai porque nunca perde valor, porque as pessoas continuam dando valor ao Estado. Né? Então é isso que eu acho com relação a ele, eu acho uma ilusão. E especificamente em relação a ele, pelo que eu vi em 2020, ele usando focinheira na rua, não sei com relação a vacinas, mas, enfim, quem usou focinheira na rua ou estava sinalizando bondade, eu não sei se ele achou que era importante ou não, ou acredita nisso, acredita que era importante usar. Aí, para mim, não sei se é burrice ou canalice, ou demagogia. Então, eu não sei... Agora, o fato dele sortear salário, essas coisas que ele já fez, né? Sortear salário, e para mim, aqui no Brasil também tem isso, né? O Dória falava isso, né? Vou dar meu cheque do menos salário para alguém, aí uma lei impediu ele de fazer isso. Mas, enfim, é uma besteira, demagogia. Eu queria só estabelecer um negocinho antes aqui. Esse libertário que estão chamando ele aí, é o libertário no sentido genérico americano ou o libertário que a gente conhece aqui? Não, ANCAP mesmo. Ele se declara ANCAP, né? Ele fala que espiritualmente ele é anarcocapitalista, mas pelo pé no chão, ele coloca pé no chão e fala que no sentido, né, da vida, ele termina sendo ele fica buscando um estado mínimo, né? Mas, assim, se vocês pegarem os discursos do Milei, o Milei não é um personagem novo, né? O Milei é um personagem que já está no meio de comunicação argentino já faz muitos anos. Acho que em 2016 ele teve muito mais... assim, ele apareceu, primeiramente porque ele começou a criticar Macri, né? Porque, obviamente, Macri já era um socialista, né? Então, assim, obviamente, os canais de TV de esquerda acharam o máximo alguém criticar o Macri economicamente com pontos fortes, porque o forte dele é a economia, né? Então, nesse sentido, eles introduziram o Milei, né? O que terminou sendo praticamente um cavalo de Troia, né? Porque o que o Milei, as verdades que o Milei traz, ele termina batendo mais nos socialistas, de fato, que no Macri, né? Que de fato também é um socialista, mas um socialista que se intitula moderado, né? E hoje, com as coisas que já conhecemos como na Argentina, obviamente, o Macri termina sendo tipo, a única resposta dentro do silêncio que tem para todos os problemas que acontecem na Argentina, né? Se você pega todos os liberais que tem lá, cara, são todos novos, assim, como aqui no Brasil, né? Se que tiver algum político liberal, né? Agora, eu fico preocupado, assim, no sentido de, por exemplo, qual seria, se a gente procura um ancapistão, né? Como a gente chegaria lá, né? Porque é tudo novo, né? A gente nunca viu um processo de anarcocapitalização de um lugar, né? Por exemplo, se a gente pegar El Salvador, que botou Bitcoin como curso legal, seria esse o passo? Seria esse o processo, né? Seria um Milei sendo presidente, né?
Obviamente aqui no Brasil nós temos um exercício de um pseudo-liberal, que é o Bolsonaro, que na verdade somente o fato de incomodar os esquerdistas já aparentemente é muito mais libertário que todo mundo, né? Enfim, é sempre um processo novo, mas assim, eu acredito que o Milei, pelo simples fato de conhecer a escola austríaca e ter livros sobre o tema, falar sobre isso, pautar coisas sobre esses assuntos, é disparado assim, o melhor elemento, tipo, melhor que o Bolsonaro, se você bobear, sabe? Nesse sentido, né? Mas a gente teria pelo menos aí um exemplo de que, cara, olha, se uma pessoa muito liberal, ANCAP, e depois vira as costas para tudo isso e se transforma em socialista, poxa, seria a maior decepção, né? Eu acho que é possível que aconteça também, mas, cara, dentro do que a gente tem na Argentina, na América Latina, acho que é uma luz, né, no final da túnel. Eu espero que não seja outro trem. Então, Rafael, em relação ao Milei, o simples fato dele ser um entusiasta usuário da focinheira já faz com que ele perca toda a moral comigo. Então, enfim, para mim, um cara que veste essa camisa aí da focinheira com a vontade que ele vestiu, acabou, não tem mais nada que o salve, não caio nesse papinho dele, não. Se por algum motivo ele entrar, vai fazer zero diferença. Quem manda nas coisas é o Estado profundo aí, mas em relação a ele em particular, como eu falei, o simples fato, só isso, dele ser um entusiasta de focinheira, acabou, perde toda a moral. Lá é um regime democrático, igual aqui, né? Democracia. Eu parto do pressuposto que sempre a democracia é um sistema de seleção natural das piores pessoas da sociedade para comandar e expoliar as pessoas comuns, o cidadão comum. Aliás, cidadão já é uma palavra câncer, já, né? Já tá dizendo que o cara é um escravo, é um título de escravidão. Lubrificante do socialismo, né? Aí eu, assim, se esse cara tá tão popular, ele virou uma celebridade lá na Argentina, praticamente, esse cara é uma celebridade. E se o cara chegou a um nível tão popular, tá subindo nas campanhas, tá conseguindo ascender ao poder, assim, é porque a democracia selecionou ele. Se a democracia selecionou ele, eu não vejo nada de bom nisso aí. Depois da ilusão, o canto da sereia do Partido Novo e João Amoedo, isso aí é muito próximo, pode virar uma decepção e se espalhar. Não sei se é uma decepção minha, mas de um monte de argentino e mergulhar depois cada vez mais no buraco, aquele efeito pêndulo, né? Tenta puxar, vamos ser liberal, igual o Macri lá, não faz nada, queima as ideias da liberdade e continua mergulhando no socialismo da mesma forma. Que mais fundo que eles estão hoje, né? Já superaram Venezuela na devaluação da moeda deles. Cara, o negócio está tão absurdo. Cara, o piso do socialismo é o canibalismo. Eu não vejo agora, nada foda. Agora, o problema é o seguinte, né? Cara, ele vai virar o Messias que vai tirar, sabe? Vai transformar uma capistão, vai acabar com o Estado. Ele falou que quer pôr fogo no Banco Central da Argentina. Ele falou isso. Obviamente que ele não faria isso, né? Não sei até que ponto isso seja possível, sabe? Agora, obviamente, você está falando, democracia é uma merda, nunca funcionou, blá, blá, blá. Eu entendo, eu conheço isso. Agora, a opção que eles têm lá é isso, acertar e errar, que é o que acho que o padrão, não, do conhecimento do ser humano. Assim, fiz, minha opinião. Eu acho que pode ser bom, eu compreendo esse pensamento, porque eu posso pensar pensando por mim mesmo, a minha experiência é que, culturalmente, o único processo bom contra o Estado é o culturalmente, né? É cultural. Agora, pode ser bom para que mais pessoas aprendam a chegar à ideia de que o utilitarismo não é a melhor premissa, a melhor forma de pensar, a melhor ponto de partida, e sim ética. Eu cheguei no libertarianismo por meio de libertários, né? Por meio de liberais no começo, aliás. Antes de encontrar libertarianismo, a primeira vez que eu vi isso, achei estranho. Enfim, mas eu acredito que no final das contas não é político que vai ajudar a desvalorizar o Estado para as pessoas. O processo bom é cultural, né? E só um pontinho também. Falei muito de algo recente, né? Do Partido Novo, essas coisas, algo que ele nem chegou ao poder e tal, devido ao poder ali. Mas existem ainda exemplos mais antigos ainda, de quando a sociedade se iludiu com o salvador do comunismo ali, que o único combatente possível, a melhor opção,
que foi Collor em opção a Lula, né? Todo mundo foi exatamente o mesmo cenário, foi um cenário muito similar. O pessoal, porra, Lula, na época, o sapo barbudo mesmo, dizendo que ia confiscar tudo, que era, enfim, era um guerrilheiro comunista na época ainda. Depois que ele teve o remake, né, veio o Lula com terno, bonitinho ali e tal. Mas, então, naquela época ali mesmo, o Collor era a única opção viável. E por exemplo, uma das promessas deles, que ele pretendia combater, que era o que ele dizia que Lula iria implantar ao vencer a eleição, seria o confisco da poupança. Ele ganhou prometendo combater e evitar o confisco da poupança. E olha no que deu, assim. Cara, se for pegar os exemplos históricos, sempre que houve um candidato celebridade popular, representava de uma certa forma a juventude e a renovação, invariavelmente deu merda. É incrível, a gente saiu do finalzinho dos anos 80 com congelamento de preços, né, tabela da Tsunami, por confisco de poupança. Né? O Milei, ele tem um discurso muito bem feito, né? Ele fala a respeito de como a Argentina foi uma potência no começo do século passado. Isso levanta muito os corações dos argentinos, né? Acho que qualquer povo que quer retornar às melhores posições, né? Mesmo que fossem antigas a esse nível, não? A gente vê o fascismo, né? Essa sensação de buscar uma identidade, né? E isso de alguma forma é um ponto negativo que eu também vejo nele, né? Agora, hoje nós temos muitas alternativas para divulgar o anarcocapitalismo. Ele, por se declarar anarcocapitalista, só o fato de fazer isso em cadena nacional, cara, já deixa, eu acho que já converteu umas 2, 3 pessoas no meio, e isso já vale a passar, digamos assim, né?